Boa noite mais uma vez. Primeiro, eu queria agradecer o convite, dizer que é uma honra para mim poder participar, né, desse evento da faculdade de vocês. É sempre um prazer e uma honra, como eu disse, poder conversar com estudantes e contar um pouco da nossa história, da nossa trajetória. Nos faz lembrar do período em que eu estava aí, né? No lugar de vocês e isso traz lembranças muito boas. Enfim, eu sou pernambucano de Recife, a capital. Tenho 41 anos, sou de 1978, de julho de 1978. Fiz Direito na Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, a Faculdade de Direito do Recife, que é a faculdade de direito mais antiga do país, né? Existe uma briguinha aí, uma rixa com a Faculdade de Direito de São Paulo, do Largo São Francisco. São as duas mais antigas, né? Mas a gente defende que a nossa é ainda mais antiga do que a Faculdade de Direito de São Paulo, uma faculdade muito tradicional, né? Hoje pertencente à Universidade Federal de Pernambuco. Me formei em 2002, né? Estudei de 98 a 2002 e tentei advogar por um tempo, advoguei por um tempo, mas depois eu comecei a ver todos os meus amigos passando em concurso e aí acabei sendo levado para o mundo dos concursos públicos, né? Era uma época em que a gente, principalmente no Nordeste, eu não sei como é hoje, talvez hoje seja assim também, mas lá, lá na nossa faculdade, o serviço público levava boa parte dos formandos, né, da Universidade Federal de Pernambuco. Boa parte dos formandos acabava seguindo a carreira pública, né, magistratura, Ministério Público, advocacia pública, carreiras policiais, né, e eu acabei seguindo esse caminho depois de advogar por um ano e pouco. Fiz vários concursos, vários. Quando começa a estudar, você tem que fazer vários concursos. Fiz vários concursos. A maioria na área da advocacia pública, ou quase todos na área da advocacia pública, porque eu queria advogar, né? O meu sonho era passar num concurso que permitisse a advocacia privada, né? Acabou que os concursos que eu fiz que permitiam a advocacia privada eu não consegui passar, não consegui aprovação. Então, eu passei no concurso da AGU em 2004. No final de 2003, início de 2004 foi o concurso, se não me engano. Acho que o concurso mesmo, acho que foi no início de 2004. E tomei posse aqui em Brasília. Vim morar em Brasília por causa disso, em dezembro de 2004. 17 de dezembro de 2004. Então, já tenho aí 15 anos na advocacia pública, na Advocacia Geral da União. Esse ano, final do ano completo, 16 anos como procurador federal. E nesse período também eu acabei investindo também na minha carreira acadêmica. Eu sempre tive o sonho de ser professor, né? Fiz, logo depois que terminei a faculdade, iniciei um mestrado na mesma Universidade Federal de Pernambuco. Depois vim morar em Brasília. Quando eu vim morar em Brasília, ainda não tinha terminado o mestrado. Foi até difícil terminar, mas eu consegui indo e voltando, indo e voltando. Depois eu fiz duas pós-graduações na Fundação Getúlio Vargas, ambas nessa área já do direito empresarial. Eu já estava completamente envolvido com o direito empresarial. E depois fiz o meu doutorado na PUC de São Paulo, morando em Brasília e indo toda semana lá para ter as aulas. Foi um período também muito corrido. E concluí meu doutorado em agosto de 2014, né? Já vai fazer aí 6 anos que eu terminei o meu doutorado na PUC de São Paulo. E, né, durante toda essa minha carreira acadêmica, toda ela
ou quase toda ela, na área do direito empresarial. Eu me dediquei muito a ensinar. Eu sou professor numa faculdade aqui em Brasília, no Centro Universitário IESB. Sou professor de Direito Econômico e de Direito Empresarial. Dei muita aula em cursinho preparatório. Até hoje ainda dou aula num cursinho muito pouco, né? A carga horária hoje é muito, muito pequena, perto do que já foi. E escrevi alguns livros, todos na área do direito empresarial também. Os dois principais estão aqui: a Sinopse de Direito Empresarial, da editora Juspódio, e o Manual de Direito Empresarial, volume único da editora Método. Eu coloquei eles até aqui, estrategicamente, para vocês ficarem vendo aí. E é isso. Então, sou procurador federal, mas me realizo profissionalmente mesmo como professor, o que exerço desde 2004, na minha primeira turma de Direito Empresarial. Foi na Universidade dos Guararapes, né, lá em Pernambuco, numa cidade vizinha a Recife, da região metropolitana de Recife, chamada Jaboatão dos Guararapes, onde eu comecei a lecionar em abril de 2004. E até hoje continuo lecionando a mesma disciplina, o direito empresarial, e é fazendo isso que eu me realizo. Bem, essa é minha história aí no direito, um pouco resumida ao máximo possível, mas é basicamente isso. Fico aí à disposição se você quiser perguntar alguma coisa específica, que eu aborde algum tema, algum assunto mais específico relacionado a essa história, a essa trajetória, fique à vontade, eu estou à disposição. Excelente, doutor. Eu gostaria de te perguntar como que o senhor consegue equilibrar essa vivência no seu trabalho, né, institucional e também com a sua produção acadêmica, que é um tanto expressiva, né? Isso muito provavelmente o senhor deve ter uma gestão de tempo aí muito, muito importante, porque a sua produção acadêmica é bastante expressiva e o senhor exerce um cargo de muita relevância também. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Vamos lá. O importante é saber administrar o tempo. Eu estava vendo aqui, antes de entrar, eu já estava online aqui assistindo o juiz que falou antes de mim, e ele falava sobre isso, a administração do tempo. E o mais importante é você fazer isso quando você é jovem, tá? Hoje eu não conseguiria. Hoje eu não conseguiria, sem dúvida alguma. Quanto mais o tempo passa, mais você não apenas perde disposição, como você vai acabando assumindo outros compromissos. E aí eu não digo nem compromissos de ordem profissional, mas compromissos de ordem pessoal mesmo, né? Hoje eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses, né? Tem família, tem uma série de outros compromissos que você não tem quando você é jovem, solteiro e está com disposição para fazer uma série de coisas, né? Então, por exemplo, os meus livros eu escrevi há bastante tempo. Hoje o trabalho que eu tenho é de atualizá-los. E aí eu perco aí 2, 3 semanas no final do ano para fazer o trabalho de atualização do meu livro, né? Hoje o número de aulas que eu dou é muito menor do que o número de aulas que eu dava quando eu era mais jovem. Eu lembro que eu trabalhava de segunda a sexta e dava aula em cursos preparatórios sábado e domingo, o dia todo. Era sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde, às vezes, né? Então, não tinha final de semana. Por quê? Porque quando você é mais jovem, você tem mais tempo e você tem mais disposição, né? E outra, você sabe que você tem que fazer aquilo para construir algo, né? Depois que você vai ficando mais velho, você, como eu disse, perde disposição, você fica com menos tempo e você não tem mais tanta necessidade, porque você já construiu algo para trás e agora é um trabalho muito mais de administrar
o que já construiu do que de continuar construindo, digamos assim, né? Então, esse a dica que eu posso dar para vocês. Aproveitem enquanto vocês são jovens, né? E tentem, durante esse período em que vocês são jovens, perder o mínimo de tempo possível. O mínimo de tempo possível. Deixa para fazer as coisas, a realização de certos desejos, de certas vontades, de certos sonhos, deixa para depois. Aquela viagem que você tem um sonho de fazer, aquele bem material que você tem um sonho de comprar, aqueles lugares que você tem um sonho de conhecer, aquelas coisas que você tem muita vontade de fazer, deixa isso para depois, né? E aproveita a juventude e o início aí da vida adulta, quando você tem muita disposição para fazer aquilo que você precisa fazer aquilo que tem que ser feito. E aí depois você vai administrando melhor o seu tempo e dividindo trabalho, lazer e outras coisas que você gosta. Mas no início, eu acho que tem que ser foco 101% no trabalho. Foi isso que eu fiz. Eu lembro que na época que eu estava terminando o livro, vários dias eu não dormi. Eu começava a escrever, eu terminava às vezes com o sol raiando. Quando mal percebia, eu olhava para a janela, estava o sol nascendo, e aí eu falava, não, agora eu vou ter que dar uma parada para cochilar um pouco. Era tipo 5h30, 6 da manhã. Aí eu dava um cochilo até umas 8, 8h30 da manhã, e aí acordava e ia trabalhar, ia dar aula, ia fazer o que tinha que fazer, e à noite era isso. Exausto, cansado, tal, dava um cochilo e depois voltava. Trabalhei muito durante o final de semana, como eu disse, dei muita aula no final de semana, trabalhava durante o dia e dava aula à noite, quase todo dia. Quando eu comecei a dar aula na faculdade, quando você começa a dar aula na faculdade, você pega aqueles horários excelentes, né? Que é segunda-feira de manhã e sexta-feira à noite, que colocam para dar aula nesses horários. São os piores horários possíveis. Mas é o que eu fazia, dava aula sexta-feira à noite, dava aula segunda de manhã, dava aula quase todo dia à noite, né? Quase todo dia à noite. Então, trabalhava durante o dia inteiro aqui em Brasília, na AGU, e à noite ia dar aula. Chegava em casa 10, 10h30 da noite. Final de semana, muitas vezes, a aula em cursinho. E quando tinha um tempo livre, estava escrevendo alguma coisa, estava, né? E aí, depois de muito tempo, depois de alguns anos, quando eu já tinha escrito meus livros, quando eu já tinha terminado meu mestrado, já estava iniciando o doutorado, já estava com uma carreira acadêmica mais consolidada, já não estava mais dando aula dia de sexta-feira, estava dando aula ali terça, quarta, não estava dando aula todo dia, não dava mais aula fim de semana. Aí eu comecei a fazer as coisas que eu queria fazer, viajar, né? Aí é quando você consegue pensar em outras coisas. Aí agora eu vou pensar em casar, vou pensar em ter uma família. Mas no início, não dava para isso, não. Ótimo. Eu gostaria de te fazer uma outra pergunta, que na verdade é uma pergunta de um professor nosso, o professor Carlos Mota, também conhecido como Buda, que é um tema que também me interessa, que eu já tinha pensado em perguntar para o senhor. A pergunta dele é o seguinte: o senhor é um dos baluartes jurídicos da escola austríaca no Brasil. Na atual conjuntura, o que podemos aprender e efetivar com base na escola austríaca? Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a sua participação no Instituto Mises, né, como um dos representantes da escola austríaca aí no país, porque anteriormente estávamos conversando com o doutor Vinícius sobre a participação, né, a ideia dos estudantes de direito também discutirem filosofia, economia, né, também abrirem o leque de expressivo das suas capacidades aí. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, por favor. Pô, que interessante. Primeiro, eu não sabia que vocês sabiam disso, e muito menos que vocês se interessavam por isso. Então, fico muito, muito feliz de saber isso, né? Cada dia a gente se surpreende com a penetração, né? A capilaridade,
a difusão das ideias da escola austríaca em virtude do trabalho do Instituto Mises, do qual eu tenho a felicidade e a honra de ser um colaborador. Eu conheci a escola austríaca em 2011, né? Em 2011, início de 2011. Como foi? Eu trabalhava, na época eu estava lotado na Procuradoria do CAD, na Procuradoria do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, como procurador federal, eu estava lá. E eu sempre tive uma cabeça mais liberal, né? Especialmente do ponto de vista econômico. Sempre fui uma pessoa com uma ideologia, com um pensamento mais liberal, tá? Sem fazer nenhum tipo de juízo de valor, cada um tem a sua. Eu sempre fui um cara mais liberal, sempre gostei do capitalismo, do mercado, sempre tive muitas ressalvas à intervenção estatal na vida da gente e principalmente na economia. Mas até 2010, eu era alguém que não tinha nenhuma ou quase nenhuma formação intelectual nessa área. Ou, para dizer quase nenhuma, muito pouca, digamos assim. Eu nunca tinha sido um estudioso do liberalismo e das ideias liberais, etc. Eu era alguém apenas que tinha uma simpatia, né? Na faculdade de Direito, eu estudei na Faculdade de Direito do Recife, que como é a Universidade Federal, é um reduto, geralmente, de pessoas mais alinhadas à esquerda, né, que tinham uma visão de Estado, uma visão política, uma visão de economia bem diferente da minha. Então, eu era aquele cara mais diferentão lá na faculdade de Direito. Mas, como eu disse, eu nunca fui alguém interessado em estudar profundamente isso, não tinha uma cultura, digamos assim, uma leitura sobre liberalismo e coisas afins. Até que, como eu disse, no início de 2011, ou final de 2010, acho que foi final de 2010, início de 2011, eu estou pesquisando para fazer um parecer lá no CAD e eu caio num artigo do Instituto Mises. O Instituto Mises ele começou em 2008 e, na época, ele era muito pouco conhecido, né? Mas eu caí numa pesquisa, caí num site do Instituto Mises, li um artigo, achei interessante. Eu já tinha ouvido falar em Mises e Hayek, né, que são os grandes expoentes da escola austríaca, e eu falei, isso aqui é interessante, né? Eu comecei a ler diariamente o Instituto Mises, os textos do Instituto Mises, e aquilo foi me tocando, me fascinando. Falei, olha, isso é que eu penso. Eu sempre pensei isso aqui, eu não tinha um embasamento, eu não tinha o conhecimento teórico profundo, digamos assim, mas falava, olha, é isso que eu penso. Finalmente eu encontrei alguém que diz o que eu sempre pensei. Eu tinha as ideias desorganizadas, como eu disse, eu não tinha muito conhecimento teórico, mas era aquilo que eu pensava. Eu fui aprofundando minha leitura, Eu tinha acabado de ingressar no doutorado, resolvi mudar o tema da minha pesquisa de doutorado para ser algo mais voltado para a escola austríaca, para uma pesquisa, uma defesa de algo mais liberal. E assim foi. Eu fui conhecendo o pessoal do Instituto Mises, escrevi para o site alguns artigos e depois ministrei um curso no Instituto Mises, depois ajudei eles a fazer o programa da pós-graduação em escola austríaca que tem hoje. E hoje eu sou alguém absolutamente convencido de que a escola austríaca é a minha escola de pensamento, né? É daquele jeito que eu penso, eu sou muito alinhado com as ideias da escola austríaca. E acho que, para responder à pergunta do professor, o momento atual é um momento muito propício para a difusão dessas ideias, né? Principalmente no Brasil. E os números mostram isso. O Instituto Mises Brasil, tirando o Instituto Mises americano, que é onde tudo surgiu, né? É o Instituto Mises mais influente do mundo, né? E tem uma importância muito grande, né? Cada vez mais
a gente vê pessoas influentes do meio político, até do meio artístico, do meio econômico, do meio jurídico, da imprensa, conhecendo a escola austríaca, conhecendo o Instituto Mises, se interessando em aprofundar seus estudos. Há vários influencers hoje no Instagram e nessas redes sociais, YouTubers, que são adeptos, são seguidores da escola austríaca e difundem suas ideias. Há canais que têm até uma penetração muito grande, né? Na difusão dessas ideias. E porque eu acho que esse é um momento muito propício. Porque a gente viveu um período muito longo de governos mais à esquerda e mais intervencionistas, né? E é sempre bom você dar uma refrescada nas ideias, especialmente no campo político, né? E hoje, portanto, a gente tem um espaço aí para a defesa de políticas mais liberais. Eu trabalho no Ministério da Economia, na equipe do ministro Paulo Guedes. Eu dirijo o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, né? E lá a gente tem tentado adotar uma agenda mais liberal, uma agenda de políticas públicas menos intervencionistas. E claro que a pandemia atrapalhou um pouco, porque a gente vive num período extremamente difícil, delicado, mas é um momento importante para que a gente tenha um espaço para a defesa dessas ideias. E o debate é importante também, ninguém é obrigado a concordar, mas é sempre salutar que a gente tenha uma alternância, né? Uma alternância, que a gente não tenha uma ideologia só, digamos assim, uma ideia só. O debate de ideias é sempre importante e, como diria Mises, a melhor forma de você superar ideias ruins é com ideias boas, né? E é isso que a gente pensa estar trazendo, né? Ideias boas que reduzem a intervenção do Estado, que pensam mais no indivíduo, que defendem mais a liberdade tanto econômica quanto individual. E eu fico muito feliz de saber que vocês conhecem essa parte da minha história e que se interessam por isso. Agradeço, portanto, ao professor que fez a pergunta e a você por me dar esse espaço de falar um pouco sobre isso. Excelente. Eu gostaria de fazer outras perguntas que o pessoal está me mandando aqui, porque tem bastante perguntas. O senhor está sendo Fique à bastante vontade, eu estou à requisitado aqui. disposição. Outra pergunta do professor Arthur Neves, que é um professor do nosso corpo docente também. Ele gostaria de saber do senhor o que o senhor acha que deve ser feito primeiro, um mestrado ou um concurso público? Boa pergunta. Boa pergunta. Isso depende muito, tá? Varia muito de pessoa para pessoa, né? Por exemplo, se você quer ser professor, se você tem um sonho de ser professor, talvez o mestrado seja mais urgente, para que você consiga já, ainda no mestrado, se posicionar aí em alguma instituição menor para começar a dar aula, construir uma carreira acadêmica e tal. Se a sua ideia não é ser professor, seu objetivo maior não é ser professor, aí eu acho que talvez o mestrado pode ficar para depois. Você passa num bom concurso público e depois vai até fazer um mestrado fora, porque quase todas as carreiras, as boas carreiras, elas têm programa de capacitação que permitem você tirar uma licença sem vencimentos e estudar fora do país, passar 2, 3 anos, né, recebendo e estudando. Quer coisa melhor do que isso? Né? O serviço público brasileiro tem essas vantagens, né? Então, varia muito de pessoa para pessoa. Varia muito também de qual a sua necessidade financeira. Às vezes, se você investir primeiro numa carreira acadêmica, num mestrado, exige que você tenha uma situação financeira boa para você, de repente, até pagar os custos do mestrado, porque se for um mestrado numa instituição privada, não vai ser barato, né? E portanto, pode ser que, nesse caso, seja mais interessante você fazer primeiro um concurso público
para você ter uma estabilidade financeira, uma tranquilidade financeira e assim depois fazer o mestrado que você quer, onde você quiser, né? Então, eu acho que isso varia muito de caso a caso. Depende do que você quer e da sua situação, né? Se você quer ser professor, eu quero ser professor, quero investir na carreira acadêmica mesmo, aí eu acho que você tem que fazer o mestrado o quanto antes. Se você não quer, não ser professor, ainda que você queira, mas ser professor não é a sua principal motivação de vida, né? O seu principal sonho, sua principal vocação, aí você pode esperar um pouco para depois. E se você ainda não tem uma estabilidade financeira, aí eu realmente acho que você precisa primeiro fazer um concurso ou na iniciativa privada conseguir um emprego que te dê uma estabilidade financeira, uma condição financeira boa, para depois você fazer o mestrado, né? Essas são as 3 situações que eu imagino assim, né? Agora como eu disse, é muito casuístico. Beleza. Outra pergunta aqui do Alisson Isaú. Ele pergunta para você se você deseja alçar voos maiores para além da AGU. Boa pergunta, Wallison. Veja, eu tenho muita vontade de sair da GU e ingressar e investir na advocacia privada, né? Esse é um sonho que eu tenho e eu espero que ele não esteja muito distante. Agora, para isso, preciso me organizar, porque não dá para sair assim do nada. Resolver, acordei, vou sair da GU, tá? Não, peraí, não é assim. Ele tem família, tem conta para pagar, e tem para abrir um escritório, você tem que ter toda uma estratégia, pensar como é que você vai fazer, né, e tal, traçar planos. E eu estou fazendo isso. Então, é uma meta que eu tenho na minha vida. Não sei se vai acontecer, tomara que sim. Trabalho para isso. Mas a minha meta é cumprir mais um tempo no serviço público. Hoje eu estou satisfeito onde eu estou. Acho que realizo um trabalho que me realiza profissionalmente, algo que há tempos não acontecia, tá? Eu consegui estar num lugar hoje onde eu estou como diretor do direito, fazendo um trabalho que me realiza profissionalmente, né? Que é algo alinhado com as minhas ideias. Estou tentando trabalhar para melhorar a vida do empresário brasileiro, desburocratizar, simplificar. Eu acho que o que eu estou fazendo é algo que é positivo para o meu país, para a sociedade em que vivo. Então, hoje eu me sinto realizado no lugar onde eu estou e pretendo ficar lá enquanto acharem que eu estou contribuindo, enquanto acharem que o meu trabalho está sendo bem feito. E uma vez que termine minha história lá no Ministério da Economia, eu vou voltar para a GU e aí eu vou pensar o que eu vou fazer. Se eu vou sair de imediato ou se eu ainda tenho algo a cumprir no serviço público antes de fazer essa transição. Mas essa é uma ideia minha. Eu não sei, o Alisson perguntou, né? Eu não sei se vão ser voos mais altos ou voos mais baixos, né? Tomara que sejam voos mais altos. Ótimo. Outra pergunta do nosso aluno Ronan Santos. O senhor sempre quis seguir no direito empresarial? Boa pergunta. Primeiro, um abraço para o Ronan, que eu conheço, né? Conheci nas redes sociais e ele tem me ajudado em alguns projetos meus e um cara muito bacana. E foi ele, inclusive, que intermediou o contato aí para que eu esteja aqui. Então, um abraço, Ronan, obrigado. E obrigado pela pergunta também. A pergunta do Ronan é muito interessante. Não, eu não a minha relação com o direito empresarial, que hoje é muito forte, ela foi inicialmente obra do acaso, né? Eu, quando terminei a faculdade, como eu disse, e comecei a fazer o mestrado, o meu mestrado era na área de processo civil. Eu fiz o meu mestrado na área de processo civil. E toda a minha produção acadêmica, no início da minha vida acadêmica, era na área de processo civil. E eu achava que eu ia ser um processualista, né? As minhas referências, aqueles professores que eu admirava, tal, eram processualistas, e eu falava, eu quero ser processualista. E
Escrevi vários artigos na área de direito processual, comecei a dar aula também de direito processual, até. Mas, em 2004, no início de 2004, eu já tinha passado no concurso da AGU e estava esperando a nomeação, estava esperando ser chamado, né? Demorou um bocado. E nesse período, eu estava fazendo mestrado já, e eu passava o dia em casa estudando, ia para as aulas do mestrado, fazia um bico ou outro na advocacia, enquanto a AGU não me chamava, tal. E até que um dia liga um amigo meu e fala assim: André, sabe a professora Vera, a professora Vera Della Santa, que foi nossa professora de Direito Civil na faculdade? Eu falei, claro. Aí ele falou, então, ela está coordenando um curso de Direito na Faculdade dos Guararapes. Isso era início de 2004, foi o período daquele boom das faculdades de Direito, né? Não sei se você sabe, hoje o Brasil tem mais faculdades de Direito do que o resto do mundo inteiro, hoje. E tudo isso começou ali no início de 2004, em virtude de políticas que foram adotadas pelo governo da época, né, de universalização do ensino superior e tal. E surgiram muitas faculdades, e a maioria das faculdades eram de Direito, né? Por uma questão comercial. A faculdade de Direito é barata e tem muita demanda. Então, foi um incrível surto de faculdades de Direito pelo país. E essa nossa professora começou a coordenar esse curso e ela estava recrutando professores. E ela estava tentando pegar justamente jovens jovens formados e que tinham já ingressado no mestrado, alguma coisa. Aí ele falou, a professora Vera está procurando professor, eu falei de você, ela disse que queria conversar contigo. Aí eu fui lá, eu falei, tudo bem, beleza. Estava em casa sem fazer nada, esperando ser chamado para o concurso, fazendo meu mestrado, eu fui lá. E quando eu conversei com ela, aí ela falou, olha, André, tal, tem uma turma aqui, então você vai assumir essa turma e tal, e a primeira aula já é semana que vem e tal. Aí eu falei, tá bom, professora, tá, ok. Aí ela pegou e falou assim, chamou a secretária dela e falou assim, olha, traga aqui o material, a pasta de direito empresarial para o professor André. Aí eu falei assim, direito empresarial? Professor, eu acho que está tendo algum engano, porque meu mestrado é na área de processo civil, tal. Eu achei que eu ia dar aula de processo civil. Ela fez, não, é aula de direito empresarial. Você vai dar aula de direito empresarial. Semestre que vem a gente coloca você aí para dar aula de processo civil, tal, mas o que a gente está precisando agora é direito empresarial. Você vai começar com direito empresarial. Aí eu falei, peraí, que aí a situação já é diferente e tal. Ela, não, mas ela não estava disposta a receber um não. E aí eu falei, tá, então tudo bem, mas me dê um prazo aí de pelo menos uma semana. Diga para os alunos que semana que vem eles ainda não vão ter aula, porque na verdade o semestre já tinha começado e os alunos já tinham perdido aula, porque o professor que iniciou acabou tendo que sair, porque os alunos não gostaram e tal. Eu falei, diga a eles mais uma semana aí para eles esperarem, que aí eu vou preparar as aulas e tal. Ela, tá bom. Ela aceitou. Aí eu fui para a biblioteca, peguei todos os livros de direito empresarial que tinha lá, preparei as aulas e comecei a dar aula de direito empresarial nessa faculdade. Para minha surpresa, os alunos gostaram das aulas e eu gostei da matéria. Eu gostei muito de estudar direito empresarial, de estudar mais a fundo o direito empresarial. Quando foi no semestre seguinte, eu ainda não tinha sido chamado para a AGU. Aí a professora Vera foi falar comigo, eu falei, olha, eu vou até pegar uma turma de processo civil, mas eu vou continuar na turma de direito empresarial, que eu gostei. Aí continuei. No final do ano, em dezembro, eu acabei vindo morar em Brasília, porque a gente finalmente foi nomeado, né, no final de dezembro. E aí eu achava que minha história com o direito empresarial tinha acabado. Mas o meu chefe na AGU, aqui em Brasília, era professor de direito empresarial. E ele viu meu currículo e falou, André, eu fui chamado para dar aula numa faculdade aqui em Brasília, de direito empresarial, mas eu não vou poder assumir, porque eu já estou dando aula em outro lugar, estou terminando meu doutorado, e eu pensei em indicar seu nome, que eu vi no seu currículo que você é professor de direito empresarial. Aí eu falei, lá vem o direito empresarial de novo, sem querer, na minha vida. Eu acabei aceitando o convite, comecei a dar aula de direito empresarial nessa faculdade,
que é a faculdade onde eu dou aula até hoje. Desde 2005, eu sou um dos professores mais antigos da faculdade que eu dou aula aqui. Eu dou aula desde 2005, desde fevereiro de 2005, eu dou aula no IESB, por conta desse convite que o meu chefe me fez. E aí o resto é história, né? Aí eu comecei, me empolguei, comecei a escrever sobre direito empresarial, abandonei o processo civil e fiz aí fiz as minhas pós-graduações, fiz o doutorado e aí estou aqui. Essa é a minha história com direito empresarial. Então, fruto de 2 acasos. O primeiro, o convite que me foi feito lá em Recife, e o segundo, o convite que me foi feito pelo meu chefe aqui em Brasília. 2 situações absolutamente do acaso que me aproximaram do direito empresarial e nunca mais larguei. Excelente, professor. Eu gostaria só de te dizer que está rolando uma hashtag aí para o senhor, né, livro autografado para o Buda. O professor Buda parece que é um grande fã do seu trabalho aí e está querendo um livro autografado. Tá bom, então diga a ele que está prometido. Vou mandar o livro aqui, o meu manual, autografado para ele. Mando para ele, será um prazer. Excelente, muito obrigado. E aqui, agora eu gostaria só de, caminhando para o final, né? A gente já está se estendendo bastante aí, tomando muito do seu tempo. Eu Nada, gostaria que é isso. que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos alunos aí sobre esse momento, né? De nós estamos em regime remoto na faculdade, isso impõe uma série de questões, né? Uma série de dificuldades e tal. E, enfim, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre a persistência dos alunos em continuar focados, estudando e já caminhando para nos despedir. Vamos lá, é uma ótima questão. Eu estou dando aula na faculdade, nessa faculdade que eu mencionei para vocês, eu estou dando aula toda semana. Eu dou aula na graduação e no mestrado. Eu tenho uma turma na graduação, que é uma turma maior, tem uns 40 e tantos alunos. E eu tenho uma turma no mestrado, que é pequena, são só 9 alunos. Eu dou aula toda terça-feira à noite, toda quarta-feira à noite. Na turma de graduação, a assiduidade, a frequência dos alunos na aula online tem sido maior do que era na aula presencial. Né? Minhas aulas online estão tendo quase todos os alunos presentes, assistindo a aula o tempo todo. E no mestrado, eu tenho 100% de frequência em todas as aulas. Todos os meus 9 alunos estão lá toda quarta-feira. E o que é que eu acho? Eu acho que é claro que as aulas presenciais não vão acabar e nem devem acabar. Né? É bom. Eu acho que um sistema misto é o ideal. E o recado que eu dou para vocês, alunos, é o seguinte: eu não vou falar. Acho que posso falar para os professores também. Eu vi que tem professores na plateia. Assim. Eu acho que, como professores, é uma chance de a gente se reinventar. Né? Eu estou me reinventando como professor, né? Tentando descobrir como fazer, prender o interesse, prender a atenção dos alunos com aulas remotas, que tipos de metodologias ativas a gente pode fazer com aulas remotas, o que é que a gente pode fazer para engajar o aluno numa participação na aula remota, o aluno não ficar só lá ouvindo, né? Então, é um momento da gente se reinventar, de nós, professores, nos reinventarmos. E, para os alunos, eu acho que é um momento importante para eles descobrirem como a internet tem um mundo de conhecimento para ser acessado por aulas online, né? De repente, você tem pessoas que nunca tinham assistido uma aula online na vida, seja ao vivo ou gravada, e que agora estão tendo que se adaptar a isso. Se vocês conseguirem se adaptar bem, vocês vão ver o mundo de conhecimento que vai se abrir para vocês. A quantidade de canais de educação na área do direito e em diversas outras áreas que existem hoje, em diversas plataformas, não só YouTube, mas diversas plataformas, né? Um mundo de conhecimento que eu, por exemplo, não tive quando eu era estudante. Eu estudei, como eu disse, eu sei, de 98 a 2002. Era o iníciozinho lá da internet e tal, aquela internet de escada,
né? Horrível. A gente não tinha YouTube, essas redes sociais que a gente tem hoje e essa facilidade de acessar o conhecimento que a gente tem hoje. Então, o que eu posso dizer é isso. Aproveitem. Professores para se reinventar como professores, descobrir essas ferramentas, né? Eu mesmo estou descobrindo isso. Tanto que eu estou lançando agora um curso online, gratuito, de direito empresarial. Né? Comecei a me acostumar com essas ferramentas, agora eu sei, eu gosto. Todo dia eu sento, faço um vídeo, estou fazendo live no Instagram, estou fazendo vídeos, dando dicas de direito empresarial. Eu me reinventei, eu descobri algo que eu não fazia antes. Né? Vou fazer esse curso gratuito de direito empresarial, inclusive quem quiser fazer aí será o maior prazer para mim. Me sigam lá nas redes sociais, né, no Instagram, @prof.andressantacruz. Eu fiz a postagem lá, vocês vão ver como é fácil se cadastrar, se inscrever nesse curso gratuito. Então, professores se reinventem, né, descubram um mundo novo de transmissão do conhecimento e alunos descubram um mundo novo de aquisição de conhecimento. Quem ainda não estava utilizando essas ferramentas, esses canais de divulgação de conhecimento, essas plataformas, acho que agora é um momento para fazer isso e vocês vão ver que vocês vão descobrir um mundo que vocês nunca mais vão conseguir abandonar, né? Isso vai passar, isso vai acabar, mas o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo. A gente não vai abandonar as facilidades e as comodidades que o trabalho remoto, o ensino remoto, o aprendizado remoto nos propiciou nesse período. São facilidades, são comodidades que nós não vamos abandonar. Não tem como. É um caminho sem volta. E isso já era uma tendência. O que a pandemia fez foi acelerar esse processo, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu não quero dizer que existe um lado bom dessa pandemia, não vou falar isso, porque assim, essa pandemia os efeitos são absolutamente terríveis, mas alguns aprendizados e algo de bom a gente pode tirar dessa situação, não da pandemia em si, mas da situação em que ela nos colocou. Essa a mensagem que eu acho que eu posso deixar, essa mensagem final que eu posso deixar para vocês. Excelente, professor. A gente queria te agradecer demais pelo seu tempo, pela sua fala aí, né, por toda a sua experiência, e dizer que foi um prazer enorme para a gente ter você aqui nesse evento remoto, e a instituição tem tentado se adaptar, inclusive construindo uma semana acadêmica toda remota, né? E eu falei Isso é mais muito cedo, legal. e eu falei mais cedo que, assim, com suas dores e delícias, não temos o contato físico, pessoal, mas a gente conseguiu reunir uma quantidade de profissionais que provavelmente, se fosse presencialmente, não teríamos condições de conseguir. Já pensou nisso? Exatamente. A gente que está na parte de organização, a gente tem discutido sobre essa questão, né? Nos adaptamos nesse contexto e deu tudo certo, tem dado tudo certo. E no mais é isso, eu gostaria muito de te agradecer mesmo, e a gente pode encerrar por aqui. Obrigado, eu que agradeço, foi um prazer, foi uma honra, parabéns pela condução aí. Obrigado a todos que mandaram as mensagens, aos professores. O Buda, é? Isso. O Buda, o livro dele está aqui, eu vou fazer a dedicatória, eu envio amanhã. E contem sempre comigo. Se um dia quiserem fazer outro evento presencial aí, quando tudo isso acabar, será um prazer e uma honra também estar presente aí com vocês. Um forte abraço, boa noite a todos e até uma próxima.